Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Washington, D.C., dos nossos estúdios improvisados. Nós transmitimos todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir de casa, ainda devido às restrições da pandemia da Covid-19. Hoje é dia 11 de outubro, hoje é Dia Internacional das Meninas. É um dia que chama a atenção para a necessidade de abordar os desafios que as meninas enfrentam e de promover o empoderamento das meninas e o cumprimento dos seus direitos humanos. Segundo as Nações Unidas, cerca de uma em cada quatro meninas com idades entre 15 a 19 anos em todo o mundo não está na escola, não tem emprego ou formação. Isto em comparação com um em cada 10 meninos nesta situação. Empoderar as mulheres e meninas e promover a igualdade de género é crucial para acelerar o desenvolvimento sustentável, acabar com todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Não é apenas um direito humano básico, dizem as Nações Unidas, mas é também um efeito multiplicador em todas as áreas de desenvolvimento. Portanto, hoje é um dia que vale a pena pensar e ver formas de equiparar meninas e meninos para um mundo melhor. Nos principais destaques de hoje, em Moçambique, Mariano Nhongo morreu em combate. Ele é o líder ou era o líder da autoproclamada linha autoproclamada Junta Militar da Renamo, isto em Moçambique. Em Angola, ativistas em Benguela foram espancados e Camalata Numa acusa João Lourenço de ter medo. A Associação de Ruandeses Refugiados em Moçambique denuncia mais uma tentativa de ataque contra um dos seus membros e na Guiné-Bissau o dirigente do PRS que tinha sido detido na semana passada foi libertado. Portanto, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Em Moçambique, o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique confirmou nesta segunda-feira, dia 11, a morte de Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, em combate. O anúncio foi feito pelo Comandante-Geral Bernardino Rafael no início de uma conferência de imprensa que ele concedia há momentos em Maputo. Esta é uma notícia que está em atualização, portanto, continuem connosco, nós vamos ter mais detalhes desta notícia. Aliás, dizer que a 4 de outubro o Presidente da República, Filipe Nyusi, havia revelado que as Forças de Defesa e Segurança haviam alcançado a base da autoproclamada Junta Militar da Renamo, tendo Nhongo saído em fuga. Na altura, Filipe Nyusi pediu a Nhongo que se rendesse. Refira-se também que Mariano Nhongo e os seus homens armados que se distanciaram da Renamo depois da eleição de Ossufo Momad, presidente deste principal partido da oposição, estavam na origem de pequenos ataques contra a população e recusaram encontros com a Renamo para tentar resolver os seus diferendos. Portanto, Nhongo e os seus homens distanciaram-se da Renamo e recusaram encontros com o partido para tentar resolver os diferendos. Nhongo, aliás, exigiu várias vezes um encontro com o Presidente da República para a assinatura de um novo acordo de paz, por considerar sem efeito o chamado Acordo para a Paz Definitiva, assinado entre Filipe Nyusi e Ossufo Momad a 1 de agosto de 2019. Mais detalhes em www.voaportugues.com, mas esta é uma das notícias que marca o nosso dia 11 de outubro, esta segunda-feira, que Mariano Nhongo, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, foi morto em combate, anunciou o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique em conferência de imprensa em Maputo. Antes de continuarmos, temos já aqui alguns comentários, se não muitos. Muito obrigada pela companhia. Temos Zacarias Wadiama Lué, a partir de Luanda, Filomeno Carmona, também em Angola, Ailton Correia, que eu já não vi há muito tempo,
Ele está em Santa Catarina do Sul, no Brasil, ou Santa Catarina, sul do Brasil, e ele diz que é uma semana nublada e chuvosa. Aqui também a Hilton. José Ventura, a partir do Forte da Casa, está com a voa. Muito obrigada pela companhia. E Shirson Waka Matavele, em Moçambique. Vamos continuar exatamente com Moçambique. Vamos falar agora de um estudo feito por uma consultoria. Este estudo foi encomendado pelo governo moçambicano e reforça a tese defendida por especialistas de que as desigualdades sociais, a falta de políticas públicas redistributivas e de emprego, sobretudo para jovens, são algumas das causas do conflito em Cabo Delgado. A consultoria foi liderada pelo jurista e consultor Abdul Karimo e conclui que sem a promoção de ações inclusivas para o desenvolvimento das comunidades, vai ser difícil erradicar o extremismo violento em Moçambique. Para aquele consultor, uma paz efetiva passa fundamentalmente por uma verdadeira reconciliação nacional e pela reconstrução do contrato social entre o Estado e a população, através da criação de condições para o acesso justo a serviços públicos. Na nossa emissão de rádio vamos ter uma análise com especialistas a este estudo. Portanto, este estudo diz que na origem dos conflitos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão problemas como desigualdades sociais, falta de políticas públicas redistributivas, de emprego, sobretudo para jovens. São estas as principais causas do conflito em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, a Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique denunciou novas intimidações contra um dos seus membros e reforçou o pedido de apoio internacional face à alegada perseguição pelo governo de Kigali, portanto, Ruanda. Inocente Abubakar, um ruandês refugiado em Moçambique, terá sido intimado no domingo da semana passada, quando 2 homens tentaram entrar à força na sua residência na província de Nampula, norte do país, disse o presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique, Cleofas Abiareme. Inocente Abubakar, refugiado em Moçambique há mais de 5 anos, é professor na Universidade de Lúrio, localizada na cidade de Maputo. Este é o 4º incidente a envolver cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique este ano, depois do desaparecimento em maio do jornalista Ntamuanga Cassien, que residia, em Maputo, e o homicídio a tiro na cidade da Matola no dia 13 de setembro do empresário ruandês Revocat Karemangingo, que vivia em Moçambique desde 1996. Portanto, a comunidade ruandesa em Moçambique está preocupada com a sua segurança e denuncia aqui mais uma tentativa de ataque contra um dos membros da Associação de Ruandeses Refugiados em Moçambique. Antes de continuarmos e vamos até Angola, onde a questão Adalberto Costa Júnior, ou eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, a anulação, aliás, dessa eleição, continua a ser um tema quente no país. Vamos também falar mais à frente sobre uma família angolana que viveu 9 meses no aeroporto de Seul, capital da Coreia do Sul, e que acabou agora por receber asilo. Vamos falar do dirigente do PRS na Guiné-Bissau que foi libertado e também da dívida interna de Cabo Verde. Mas antes disso, vale a pena cumprimentar aqui quem está connosco, quem se juntou a nós. Entretanto, temos Toy Costa, e Toy diz que se não fosse o trabalho da Voz da América, estariam desinformados, e ele agradece ao esforço por mantermos essa informação. Nós é que agradecemos a sua companhia, o facto de se juntar a nós para poder então ouvir estas notícias e quem sabe partilhar também connosco o que se passa na região onde vive. Mbengoe António está no Uíge, em Angola, e ele diz que está abalado com o comportamento do tribunal. Ele refere-se ao Tribunal Constitucional,
que anulou o Congresso, o 13º Congresso Ordinário da UNITA, anulando em consequência a eleição do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Marcos de Xai-Xai diz boa tarde a todos os que estão ligados à Voa Português. Ele diz que passou para dizer que está ligado diretamente das terras das dívidas ocultas e do Autum, acho eu, onde presume-se que o líder da autoproclamada junta militar acaba de tombar. A ser verdade, estamos fritos, diz Marcos de Xai-Xai. Pois bem, portanto, ele fala-nos de Moçambique e a morte do líder da autoproclamada junta militar foi confirmada pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Gimax Wina está em Angola, Zamilo Daúde Correia em Tete, Moçambique, Cipriano Chilumana diz que nos países africanos fala-se em muitas mortes. André Vemba diz que ativistas que propagam a UNITA não são ativistas, mas sim militantes da UNITA. E Lucas Agostinho Messa fala-nos a partir de Moeda, ou assiste a partir de Moeda. Pois bem, vamos aqui a esta notícia que o André Vemba refere, que é a notícia sobre manifestações que aconteceram em Angola durante este fim de semana e em que se fala que ativistas foram espancados em Benguela. Manifestações por eleições justas e transparentes em Angola, 48 horas após a anulação do Congresso que conduziu Adalberto Costa Júnior à liderança da UNITA, movimentaram as cidades de Benguela e do Ambo no último fim de semana, com detenções e apelos à vigilância em 2022. Se em Benguela, numa manifestação marcada por violência, a Polícia Nacional deteve 8 ativistas que dizem ter sido agredidos numa cela, no Ambo, em ambiente tranquilo, o general Abílio Camalata Numa falou do que julga ser medo de João Lourenço no duelo com um jovem político. Divergências em torno do trajeto para uma marcha que tinha luz verde do governo provincial de Benguela ditaram as detenções levadas a cabo neste fim de semana. O ativista Gabriel Kundi disse que 8 manifestantes foram levados pela polícia para a primeira esquadra e o comando municipal, onde foram submetidos a pancadarias e, no final, postos em liberdade. A Voz da América não conseguiu obter a versão do porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Ernesto Chiwale. Já no Ambo, numa marcha promovida pela UNITA, também em nome de eleições transparentes, o general Abílio Camalata Numa deu como certa uma vitória nas legislativas do próximo ano. Ou melhor, ele certamente referia-se às eleições gerais, porque são eleições gerais que vão acontecer no próximo ano. E Abílio Camalata Numa disse, e eu cito: estou aqui em representação do presidente Costa Júnior para dizer que em 2022 nós tiraremos Angola do raquitismo político. Vamos ajudar o MPLA a ser republicano, deixar de ser feudal e raquítico. Fim de citação. Numa disse ainda, e eu cito: o presidente tem medo de um jovem como Adalberto, mas João Lourenço, ao aceitar ser presidente, representa milhares de angolanos, por isso tem de ter peito, tem de ser homem. Fim de citação. Para mais detalhes sobre esta notícia, vá a www.voaportugues.com/Angola. Mas por enquanto, mantenha-se aqui, porque nós temos mais notícias para partilhar. Vamos falar aqui também de Madagascar, vamos falar da Argélia e da tensão que a Argélia está a viver com França, esta tensão política. Vamos ver, entretanto, quem está aqui connosco: o Arieke Júnior Justino, temos também Nuro Essilamo, e ele fala-nos de Moçambique, Kiakumbuta Júnior fala-nos de Luanda, e também Domingos Fediaces Julai, que já não havíamos há muito tempo. E ele diz que, quanto às manchetes da polícia confirma a morte de Mariano Nhongo e o tribunal na BO ainda em aceso com o interrogatório de Carlos do Rosário, portanto, ele fala aqui sobre as dívidas ocultas, sobre este
julgamento que continua a prosseguir e que, aliás, as audiências aos arguidos estão a terminar. E ele pede paz, ele espera que haja paz, paz e paz. Albino Fabião fala-nos de Moçambique e agradece a informação, nós é que agradecemos a sua companhia. Josivaldo Franciano Barbosa Sá está em Marabá, no Pará, Brasil. Muito obrigada, Josivaldo Sá, por se juntar a nós a partir de Marabá, no Pará, Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de Marabá, já fico a conhecer mais uma localidade. Conhecer é como quem diz, não conheço que não fui lá, mas fico a saber da sua existência. Vamos então continuar com as notícias. Ainda em Angola, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, acusou os partidos políticos de, a pretexto de suspeições de fraude, pretenderem o que chamou de, eu cito, instauração de um clima de intimidação, insegurança e terror no seio das populações antes da convocação das eleições. Fim de citação. Trata-se do primeiro pronunciamento público de uma alta figura do governo, feito no sábado em meio a um clima de contestação vindo de todas as sensibilidades políticas, sociais e religiosas do país, depois que o Tribunal Constitucional anulou o Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente do principal partido da oposição. Para o ministro de Estado, e eu cito, este jogo faz parte de uma estratégia errada e irresponsável de quem não sabe nem está preparado para coabitar em ambiente de paz, concórdia e estabilidade. Fim de citação. O ministro de Estado não poupou críticas aos ativistas políticos angolanos, a quem apelidou de, eu cito, falsos ativistas que a todo custo querem chegar ao poder por via da desordem, desobediência civil e atos de intolerância política. Fim de citação. Em reação às declarações do governante angolano, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, devolveu as acusações e deixou conselhos ao ministro de Estado. E eu cito, o senhor ministro deve ser aconselhado por juristas, porque quem está a criar instabilidade no país é o seu próprio partido que está a maniatar as instituições do Estado. Fim de citação. Joaquim Nafoia é também o primeiro-ministro do governo de sombra da UNITA. Na nossa emissão da rádio de hoje vamos ter uma reportagem alargada sobre este assunto e uma entrevista com Isaías Samacuva, que voltou a assumir a liderança da UNITA até à realização do Congresso que vai eleger um novo presidente. A UNITA prometeu também na semana passada anunciar a data deste novo congresso. E entretanto vamos ver quem é que se juntou a nós. Temos o Léo Andaléu, nosso colega produtor, que dá aqui votos de um bom início de semana, uma semana sem maca. Portanto, sem macas, sem problemas, quer nos dizer o Léo. Safi Safira, a partir de Moçambique, Nakosso Brahimo Carlos, a partir também de Moçambique, Cosme Mugala, a partir de Cabo Delgado, e ele diz, mesmo com a guerra, a gente continua alegre. Parabéns, Voz da América. É verdade, mesmo com a guerra, com pobreza, se há uma coisa que nos caracteriza muitas vezes é esta alegria, e eu agradeço ao Cosme Mugala por se juntar a nós e deixar essa energia positiva aqui nos comentários do Washington Fora de Horas. Washington Fora de Horas que, aliás, acontece de segunda a sexta com um apresentador diferente por semana. Claro que quando alguém está de férias, há outro alguém que dobra, que faz mais do que uma vez. Portanto, não se espantem se isso acontecer. Nós temos 30 minutos de conversa ou de apresentação de notícias em que aproveitamos também e lemos os comentários dos nossos internautas que dedicam aqui o seu tempo a nós. E por isso, em nome de toda a equipa da Voz da América, eu agradeço a vossa companhia. Crimildo Paulo Diniz Araújo diz obrigado por nos manter informados e João Júlio está ligado a partir da vila de Macomia, em Cabo Delgado. Delitonato Nato está em Benguela.
mais precisamente no município do Lubito, e Aliou Quade Touré está em Lisboa. Vamos às notícias, vamos continuar com o desenvolvimento das notícias. Uma família angolana que esteve retida 9 meses no aeroporto da capital sul-coreana, Seul, recebeu finalmente asilo político naquele país. Entidades oficiais citadas pelo jornal Korea Herald disseram que as autoridades decidiram conceder asilo político à família devido à possibilidade de perseguição se regressassem a Angola. O Conselho para os Refugiados da Coreia do Sul pôs assim termo a uma longa espera de Nkuka Lulendo e à sua família, que estiveram no cabeçalho de jornais da Coreia do Sul em 2019, depois de ter sido revelado que a família estava retida no aeroporto há 9 meses por lhes ter sido recusada a entrada no país e não terem nenhum país para onde ir. Nkuka Lulendo, a sua mulher e 4 filhos chegaram ao aeroporto de Incheon a 28 de dezembro de 2018 com vistos de turista, onde de imediato pediram asilo político. A família angolana argumentou que era alvo de perseguição devido ao facto de terem raízes congolesas. Pois bem, agora a família de Nkuka Lulendo já pode ficar na Coreia do Sul, foi-lhe concedido asilo político e esta notícia tem mais detalhes. Quando terminarmos aqui o nosso programa, vá a www.voaportugues.com. Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde o dirigente do PRS e porta-voz do Movimento da Salvação do Partido da Renovação Social, Alqueia Tamba, detido na quinta-feira, foi libertado, anunciou hoje o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Boubacar Touré. O porta-voz do Movimento da Salvação do Partido da Renovação Social, PRS, em memória do presidente Kumbayala, foi detido depois de uma conferência de imprensa durante a qual fez acusações ao chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, responsabilizando o presidente pela situação política e económica no país. O vice-presidente da Organização dos Direitos Humanos disse também que o cidadão Alqueia Tamba não só foi detido ilegalmente, como também, e eu cito, a sua privacidade, ou seja, o seu telefone pessoal, foi invadida e passada a pente fino para supostamente procurar informações das pessoas com quem ele vinha mantendo o contacto. Fim de citação. Nem o Ministério do Interior, nem o Governo, nem a Polícia se pronunciaram sobre a prisão daquele dirigente. Em comunicado enviado no domingo à imprensa, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, na oposição, condenou o ato considerando mais um ato de barbaridade e responsabilizou, e cito, o atual regime por todas as consequências que possam advir desta expressa vontade de implantar a anarquia e o caos no país. Fim de citação. Antes de continuarmos, vamos ver quem é que se juntou a nós. Entretanto, temos também o Sebastião Domingos Simão, que é um Washington foradense assíduo. Ele assiste ao programa a partir de Lisboa, deixa sempre votos de paz para o mundo inteiro e uma boa segunda-feira abençoada. Vamos sim! Mason Bartolomeu Cruz acompanha-nos também, ele não diz de onde, diz agora de Angola, Moisés Mugema em Moçambique, Raquel Saldanha Antunes também, a Raquel Saldanha Antunes está em Cabo Verde. Muito obrigada, Raquel, pela companhia. E temos também Aliou Quade Touré, que comentou o seguinte: vergonhoso, este mês vai completar um ano de greve na função pública na Guiné-Bissau, sem o governo fazer nada. Greve na saúde, educação, em todos os setores, enquanto que o presidente, diz ele, está a fazer turismo com o erário público, diz Aliou Quade Touré. Obrigada pelo comentário, Aliou. Ele assiste a partir de Lisboa. E Abel diz que foi bom retirar do terrorismo o Sr. Nhongo. Portanto, ele refere-se aqui à morte de Mariano Nhongo, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, que, segundo informações do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, foi morto em combate. E José Ventura
pergunta, creio eu, como estão os cabecilhas dos insurgentes em Cabo Delgado. E um nome que eu não consigo ler porque está em cirílico, questiona se é verdade que Nhongo foi abatido. E sim, esta é a informação que nós temos, informação oficial do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, é que Mariano Nhongo, ele era o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, foi morto em combate pela Polícia de Moçambique, portanto, pelas forças de defesa de Moçambique, que estavam já no seu encalço desde a semana passada. Vamos até Cabo Verde, onde o estoque da dívida interna contraída pelo governo aumentou 13,8% desde o início do ano para 95,949 milhões de escudos, dizem dados oficiais. De acordo com o mais recente relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde, o BCV, o endividamento interno do governo central ascendia praticamente a 84,315 milhões de escudos no início do ano e foi aumentando mensalmente até ao pico registado em julho, traduzindo-se num crescimento nominal em 7 meses superior a 11,634 milhões de escudos. Face à crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, com a ausência quase total de receitas do turismo desde março de 2020, o governo cabo-verdiano tem recorrido ao endividamento interno para financiar as medidas de apoio à economia e às famílias. E ainda em Moçambique, mas vamos falar sobre literatura, Mia Couto regressa à publicação de livros de contos com o título O Caçador de Elefantes Invisíveis. A obra literária será lançada quarta-feira às 18 horas na Fundação Fernando Leite Couto, na cidade de Maputo. Segundo avança a nota de imprensa da Fundação Fernando Leite Couto, o novo livro do escritor foi escrito durante aproximadamente 2 anos na colaboração com a revista portuguesa Visão. Das crónicas publicadas naquela revista, Mia fez uma seleção e reescreveu-as na forma de contos. Assim, acrescenta a nota, e eu cito, do processo de retrabalhar as pequenas prosas resultaram marcantes narrativas que cobrem a atualidade do nosso mundo e vão desde a pandemia ao drama da guerra em Cabo Delgado, a descrever peripécias que poderiam ter acontecido numa vila no interior de uma reserva florestal ou num bairro qualquer de Moçambique. Todos os contos se inscrevem no modo poético com que Mia Couto nos habituou a olhar o mundo e a humanidade. São estas histórias que aqui se reúnem neste livro, cuja ilustração da capa é da autoria de Susa Monteiro, a mesma autora que ilustrou os contos originais da Visão. No seu novo livro, O Caçador de Elefantes Invisíveis, Mia Couto mantém a perspectiva mítica e poética da existência humana iluminada de esperança, construída por um olhar crítico acerca da história de Moçambique e as vivências do espontâneo e orquestrado do cotidiano, sempre com ironia e humor, lê-se na mesma nota de imprensa. Lembrar também que na semana passada o escritor angolano José Eduardo Agualusa ganhou o prémio PEN, portanto os escritores de língua portuguesa em África a dar cartas continuamente. Portanto, aqui uma outra nota lateral sobre este lançamento de um novo livro de contos de Mia Couto. Também Agualusa foi premiado na semana passada com o prémio PEN. Vamos continuar com algumas notícias, vamos até ao Burkina Faso. 14 pessoas foram a julgamento por acusações de conspiração para assassinar o ex-presidente Thomas Sankara. O julgamento, que começou esta segunda-feira, ocorre mais de 30 anos depois que Sankara foi morto a tiros num dos assassinatos mais infames da história moderna de África. Antes de irmos a Madagascar e à Argélia e também à Líbia, vamos ver quem é que se ligou a nós neste Washington Fora de Horas, que já está quase a chegar ao fim. Temos Horácio Daniel Gema, ligado de Moçambique, as forças de segurança, defesa e segurança pelo desempenho no seu trabalho, e ele refere-se, portanto, aqui a esta
este, esta questão, esta notícia de que Mariano Nhongo foi abatido pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. É uma notícia que marca este dia 11 de outubro. Mas então aos outros títulos. Na Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune disse no domingo que o retorno do embaixador do país a Paris estava condicionado à França mostrar que respeita totalmente a Argélia. A Argélia retirou o seu embaixador na semana passada, retirou de Paris, pediu que ele voltasse a Argel, citando comentários atribuídos ao presidente francês Emmanuel Macron no jornal Le Monde, de que os governantes da Argélia haviam reescrito a história da sua colonização com base num ódio à França. Portanto, a Argélia não gostou destes comentários que foram atribuídos a Emmanuel Macron e chamou de volta o seu embaixador e diz que o seu regresso a Paris está de facto condicionado à França mostrar que respeita totalmente a Argélia. Em Madagascar, mais de 1 milhão de pessoas, ou 2 em cada 5 residentes da região de Grande Sud, precisam de ajuda alimentar de emergência, já que uma seca entrou no 4º ano nesta região, dizem autoridades humanitárias. As Nações Unidas chamam a situação de fome, chamam esta situação fome pelas mudanças climáticas. Portanto, atribuem a fome nesta região às mudanças climáticas. Na Líbia, centenas de migrantes e refugiados procuram ajuda fora de um centro das Nações Unidas na capital da Líbia, uma semana depois que as forças armadas em Trípoli iniciaram o que grupos humanitários chamaram de repressão violenta. Portanto, migrantes e refugiados estão à procura de ajuda fora de um centro das Nações Unidas. Na Tunísia, um novo gabinete formado por várias mulheres foi empossado na segunda-feira, portanto hoje, incluindo a primeira mulher primeira-ministra Naila Bouden. O evento ocorre 6 meses depois que o presidente Kais Saied demitiu abruptamente o seu antigo gabinete e assumiu amplos poderes no que os seus críticos descreveram como um golpe. Mas, portanto, um novo gabinete, um governo tunisino formado por várias mulheres neste dia 11 de outubro, que é o Dia Internacional das Meninas, é um dia em que se quer falar mais, chamar a atenção para o empoderamento das mulheres e meninas no mundo, para a igualdade de género. Vamos ao que está trending nas redes sociais. Já não temos muito tempo para muita coisa, mas lembrar que no nosso website www.voaportugues.com o artigo mais lido até ao momento é o artigo que diz que a decisão do Tribunal Constitucional reforça acusações de que este está refém do partido no poder em Angola, isto segundo analistas. E nós temos essa análise que conta com o deputado da UNITA Joaquim Nafoia, o analista político Albino Paquici e o jurista David Mendes. Eu vou partilhar aqui este artigo para que possam ver. Lembrar também que todas as semanas temos o nosso programa de saúde, o Saúde em Foco, e esta semana a convidada do Saúde em Foco é a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre o impacto da subnutrição e da nutrição no desenvolvimento humano. Isto porque vamos celebrar esta semana o Dia Mundial da Alimentação e é importante sabermos que uma alimentação equilibrada é uma alimentação que promove uma sociedade saudável, uma sociedade inteligente e desenvolvida. Então vamos ver porque é que é tão importante ter uma alimentação saudável para o desenvolvimento humano. Para participar no programa, envie as suas perguntas para o WhatsApp da VOA, é +1 202 251 9466. Se quiser colocar a sua pergunta em direto, envie o seu nome e número também para o WhatsApp da VOA. Eu vou repetir, é +1 202 251 9466. Portanto, este foi o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 11 de outubro. Eu agradeço muito a companhia. Continuem connosco. Nós estamos em www.voaportugues.com.